Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje eu trago para vocês uma revisão para o 9º ano. Então, vamos ao primeiro exemplo dessa revisão. Resolver as seguintes inequações no conjunto dos números reais. Então, eu trago aí a inequação x² menos 5x menos 14 menor que zero. Vamos resolver essa inequação aí. Devemos primeiramente calcular o delta dessa equação. E delta é b² menos 4ac. Calculando o delta dessa equação, nós vamos achar o delta valendo 81. Delta positivo possui raiz, então vamos achar as raízes. A primeira raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos b é o oposto do b, né? Então o oposto do menos 5 é mais 5. Raiz de 81, que é 9. E 2a, né? 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. O x duas linhas é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Basta trocar o mais pelo menos. 5 menos 9 dá menos 4, dividido por 2 deu menos 2. Então, menos 2 e 7 são as raízes da equação. A inequação é x² menos 5x menos 14 menor que zero. Menor que zero é o intervalo aberto. Por isso, vocês estão vendo a bolinha vazia aí. Todas as vezes que aparece menor ou maior, o intervalo vai ser aberto. A função ela vai ter o gráfico como sendo a parábola com a concavidade para baixo, ou seja, o gráfico que chamamos de feliz, pelo fato do a ser positivo. Essa função ela vai ser positiva nas extremidades e ela vai ser negativa no meio. Como nós estamos buscando os resultados negativos, ou seja, o menor que zero está entre menos 2 e 7, então a solução dessa inequação vai estar entre menos 2 e 7. Como eu expliquei para vocês, quando a solução está entre as raízes, nós escrevemos o x entre dois sinais de menor. Então, ficou sendo a solução x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x e x é menor que 7. O segundo caso é esse que vocês estão vendo aí, menos x² mais 3x menos 8 maior que zero. Vamos também fazer nessa equação o cálculo do delta, que é b² menos 4ac. Efetuando o cálculo do delta, nós vamos achar o delta valendo menos 23. E delta negativo, nós sabemos que a equação não vai possuir raízes reais, mas o gráfico vai possuir. O gráfico dessa função, ele tem a concavidade voltada para cima e não toca o eixo do x pelo fato dessa função não possuir raízes reais. É o gráfico que nós chamamos de triste. E no caso, toda essa função ela vai ser negativa, porque o a é negativo. Então, quando o a é negativo, ali vai ser tudo negativo. Logo, a solução dessa inequação só pode ser vazio. Por quê? Porque lá em cima nós estamos buscando os resultados positivos, pois a equação é maior que zero. Só que nós não temos resultado positivo, nós só temos resultado negativo, então a solução é vazio. O terceiro caso, que é menos x² mais 14x menos 48 menor que zero, nós também devemos fazer o cálculo do delta para iniciarmos. E aí, fazendo o cálculo do delta, o delta vai dar 4. Delta positivo possui raiz, né? Então, x' menos b mais raiz de delta sobre 2a, e menos b é o oposto do b, né? Então, o oposto do 14 é menos 14. Mais raiz de delta mais a raiz de 4, então vai ficar menos 14 mais 2, dividido por 2a, que vai dar 2 vezes menos 1, né? Que vai dar menos 2. Então, fazendo os cálculos, nós vamos achar menos 12 dividido por menos 2 igual a 6. O x duas linhas é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Fazendo x duas linhas, você tem menos 14 com menos 2 igual a menos 16, que dividido por menos 2 vai gerar 8. Então, as raízes dessa equação é 6 e 8. Essa equação ela possui o intervalo fechado, pelo fato que lá em cima está marcando menor ou igual a zero. Todas as vezes que aparecer menor ou igual a zero,
ou maior ou igual a zero, o intervalo é fechado. E aí, no caso, o gráfico dessa função é o triste, pois o A é negativo e a concavidade da parábola é para cima. As raízes, como nós já vimos, é 6 e 8, e essa função ela vai ser negativa nas extremidades e ela vai ser positiva no centro. Nós estamos buscando os resultados negativos, pelo fato de que ali está marcando menor que zero. E os negativos vão estar para a esquerda de 6 e para a direita do 8. Então, a solução dessa inequação, no conjunto dos reais, é x pertence aos reais, tal que x vai ser menor ou igual a 6 ou maior ou igual a 8. Agora vamos ver o caso de área das figuras planas. Nós temos aí um exemplo que é determinar a área pintada da figura abaixo. Você tem aí um quadrado, onde dentro desse quadrado apareceu um triângulo retângulo. Então, nós devemos calcular a área pintada aí. Então, vamos lá. Olha, a área pintada, quando você tem uma figura dentro de outra, a área que está sobrando é sempre a área da figura maior menos a área da figura menor. Então, vai ser a área do quadrado menos a área do triângulo retângulo. A área do quadrado é lado ao quadrado e do triângulo retângulo é o semiproduto dos catetos. Então, está aí. É 9 ao quadrado menos 9 vezes 6 sobre 2. E aí, 9 ao quadrado é 81, 9 vezes 6 é 54, que dividido por 2 dá 27. 81 menos 27 vai dar 54 metros quadrados. Esse é o valor da área pintada. Exemplo 2. Determina o valor da área do triângulo abaixo. Aí eu tenho aí esse triângulo com 3 lados de medidas completamente diferentes. Quando eu tenho um triângulo cuja altura não foi dada e os 3 lados são dados, vamos utilizar a fórmula de Heron. A fórmula de Heron, ou radical de Heron, é essa que vocês estão vendo aí. A raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B e P menos C. Esse P, ele é o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. E o perímetro daquele triângulo, ele vale 20 metros. Então, o semiperímetro vai valer 10 metros. Aí, o que nós devemos fazer? Aplicar esse 10 na fórmula. Aplicando na fórmula, vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo aí. E aí, vamos fazer os cálculos. 10 menos 5 dá 5, 10 menos 6 é 4, 10 menos 9 dá 1. Esse 10 dá para a gente quebrar ele, deixar como 5 vezes 2. E aí, 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, de 4 é 2 e o outro 2 fica lá dentro. Então, vai dar 5 vezes 2 dá 10. A área daquele triângulo é 10 raiz quadrada de 2 metros quadrados. Agora vamos ver alguns casos de função quadrática. Eu tenho aí o primeiro, eu tenho um gráfico onde eu quero determinar a lei de formação da função que formou esse gráfico aí. Então eu tenho aí o vértice, né, de coordenadas 4 e menos 4 e a parábola intersecta o y no ponto 12. Então vamos lá. Essa função, a função quadrática, melhor dizendo, ela é composta por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu havia explicado para vocês em sala que o ponto C é o ponto onde a parábola intersecta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo do y. Então, o C vale 12. O vértice dessa parábola, ele tem como coordenadas o 4 e o menos 4, ou seja, o x do vértice vale 4 e o y do vértice vale menos 4. Esses valores aí é o B. O x do vértice é menos b sobre 2a. O x do vértice vale 4. Então, fazendo as contas, nós vamos ter como resposta para o b menos 8a. Y do vértice, ele vale menos delta sobre 4a. E aí, no caso, o y do vértice ele vale menos 4. E esse sinal do menos pode já cancelar ele aí.
Então, nós vamos ter delta igual a 16A, passando o 4A para lá multiplicando, né? Então, teremos o delta valendo 16A. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O c vale 12, então eu já substituí o c pelo 12. O 8 também vale menos 8a, já substituí o b pelo menos 8a. Então, o valor do delta vai dar 64a ao quadrado menos 48a. O delta, ele vale 16a. Então, igual a 16a, 64a ao quadrado menos 48a. Divide toda essa equação por 16, e aí nós vamos ter que a igual a 4a ao quadrado menos 3a. Esse menos 3a, ele passa para o outro lado, vai como mais. O 4 já dá para simplificar com o 4 e o a com a ao quadrado. Daí nós vamos ter como resposta para o a o valor de 1. Bom, o b é menos 8a, então o b vai dar menos 8. Logo, essa função ela vai ter como lei de formação o f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Agora nós vamos aprender sobre a lei dos cossenos, que é essa fórmula que vocês estão vendo lá em cima. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. Olha, o a é o lado que está oposto ao ângulo. B e C são os lados que formam o ângulo. Então, vamos lá. Eu tenho aí a figura abaixo, onde diz o seguinte: a figura a seguir representa um balão preso por meio de dois cabos, nos pontos A e C. Se o ângulo formado pelos dois cabos é 138 graus, determine a distância entre os pontos C. Olha, devemos aplicar a lei dos cossenos para resolver esse problema. Então, aplicando a lei dos cossenos, vocês vão ter essa continha que vocês estão vendo aí, ó. 100 ao quadrado é 75 ao quadrado, menos 2 vezes 75 vezes 100 vezes o cosseno de 138. O cosseno de 138 é menos 0,743. Aí, efetuando os cálculos, vamos chegar a x ao quadrado igual a 26.770, que tirando a raiz quadrada desse valor, nós vamos chegar a x igual a 163,62 metros. Então, a distância que vai de A até C é 163,62 metros. Agora, vamos falar sobre a lei dos senos, que é essa formulazinha que vocês estão vendo aí, ó. Determinar o valor de x no triângulo a seguir. Olha, o x ele está oposto ao ângulo M. E o ângulo M ele vale 150 graus, pois é o ângulo que falta para chegar a 180. O 6 vai estar para o seno de 15. Então, vamos lá, vamos resolver isso aí. O seno de 15 ele vale 0,25. Então, vai ficar assim, x vai estar para o seno de 150 e 6 vai estar para o seno de 15. Olha, seno de 150 vale meio e o de 15 é 0,25. Divisão de fração, né? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha, vai ficar 2x igual a 600 dividido por 25. Esse 2 já dá para passar ele para baixo, multiplicando por 25. Vai dar 600 dividido por 50 e o x vai dar 12. Então, qual é a resposta? X vale 12. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara! Espero ter ajudado vocês com esse vídeo e que ele possa servir de instrumento para que vocês estudem e façam uma boa prova. Valeu, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau. Fui!